Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Hoje nós iremos explorar um pouquinho mais a live que nós fizemos com o Henrique Caldeira do canal Scrum História e continuar a falar sobre as relações de ciência, religião e história. Hoje nós falaremos sobre o Iluminismo, movimento filosófico que se considerava antirreligioso e que queria colocar a razão como novo método científico e que estabelecesse um novo jeito das pessoas viverem, que não dependesse da Igreja Católica nem apenas da fé como única ferramenta de se alcançar a verdade. Mas será que os iluministas eram realmente antirreligiosos? E será que a razão rompia completamente com a fé? Vê aí esse papo que tá bem legal. Mas antes da gente seguir, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.100 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui na descrição as minhas redes sociais com foco pro meu Instagram, que eu tô fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá e também segue o Henrique Caldeira. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Primeiramente, sobre o iluminismo, tem que se falar. Henrique, a gente está vendo aqui que tem muitas coisas que a gente aprende de forma meio caricaturada ou, quando não, errada. Mas dá para falar que, de fato, durante o iluminismo, a gente vai ter uma política de contestação a valores mais religiosos? Por algumas pessoas, sim. A questão é o seguinte, o período do iluminismo é também o período de pluralismo religioso na Europa, né, porque você teve as reformas protestantes, então você tem países, né, nações, ali, estados com religiões diferentes, que isso gera um problema muito grande, até porque na linha sucessória, às vezes você tem alguém de outra religião querendo entrar, na Inglaterra vai variar muito, né, católico, protestante, depois católico e tal. Então você tem esses problemas políticos associados a essa pluralidade de religiões, e isso gera perseguições também, né? Então um católico num lugar protestante vai ser considerado um herege, um cismático, né? E vice-versa, num país católico, os protestantes vão ser perseguidos como hereges e tal. Então, muito em reação a essas perseguições religiosas, muito mais do que ao conteúdo da religião, mas à política religiosa, muitos autores iluministas vão se posicionar contrariamente a qualquer tipo de religião institucionalizada. Então, não é exatamente uma crítica da religião em si, da fé, por exemplo, ou de espiritualidade, ou da crença em Deus. É uma crítica à igreja como uma instituição que está abusando de uma mensagem de fé para causar ódio, sofrimento, tortura, cerceamento de pensamento e esse tipo de coisa. Então, por exemplo, Voltaire e Diderot, por exemplo, vão ser duas figuras altamente anticlericais, ou seja, contra o clero, contra a Igreja Católica e contra qualquer tipo de igreja organizada que faça esse tipo de perseguição, esse tipo de censura de pensamento. Eles, ao mesmo tempo, buscam uma religião mais pura, por assim dizer. Uma religião racional. Isso vai ser um projeto do iluminismo, inclusive. Kant, por exemplo, escreve um livro que chama A Religião nos Limites da Simples Razão, que é justamente tentando dar uma roupagem, assim, uma base exclusivamente racional, nos moldes dele, né, da crítica da razão pura, etc. e tal, para o fenômeno religioso. Então, excluindo tudo aquilo que não deve ser considerado religião, por exemplo, perseguições religiosas, pessoas acumulando poder em razão da sua autoridade religiosa, como bispos, papas, etc., mas mantendo a questão ética, por exemplo, das religiões, o amor ao próximo, mantendo a questão da comunhão, da comunidade, enfim, né? Então você vai ter vários autores, até os próprios deístas, né, que você pode entender como eles sendo críticos da religião, mas você pode entender eles também como proponentes de uma religião em moldes diferentes. Então depende da sua perspectiva. Se você chama de religião o fenômeno histórico institucional, eles são contra a religião. Se você chama de religião a busca por transcendência ou compromissos éticos ou alguma coisa desse tipo, eles são pró-religião, né? Eles estão tentando, inclusive, salvar a religião das instituições. O Spinoza, por exemplo, que é um filósofo holandês do século XVII,
ele vai escrever um livro que chama Tratado Teológico Político, em que ele faz justamente uma crítica de toda instituição religiosa, acusando os religiosos de serem heréticos e cismáticos. Porque ele diz que todos aqueles que se afastam da verdadeira, natural e racional religião é que são traidores da fé, por assim dizer, né? Então as igrejas institucionais seriam as verdadeiras traidoras da fé, enquanto que os filósofos livre-pensadores, etc., seriam os verdadeiros religiosos, né? Então, dá para complexificar um pouco essa questão. Mas do ponto de vista da crítica à religião institucional, sem dúvida, o iluminismo é um período de grande anticlericalismo, né? Vão contra o clero. Fora também que a gente não consegue dissociar esse momento da força do clero das próprias questões de privilégios que eles possuíam, o lado político do clero. A gente está falando de uma Europa ocidental que foi fortemente, historicamente marcada pela Igreja Católica, ocupando cargos de poder, tendo relações fortes com os monarcas, incentivando até nos massacres a protestantes, ou mesmo sendo, na verdade, o contrário, sendo os principais inimigos de determinadas monarquias que vão pegar a agenda protestante e coisas do tipo. E faz sentido. Até se a gente pensa, por exemplo, no iluminismo, no contexto francês, né, que é o mais comum, a gente pega a Igreja Católica com suas relações fortemente privilegiadas. E é isso, galera. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre o iluminismo, sobre as relações que eles tinham com a religião e ver que a história é muito mais complexa e profunda do que a gente tem no senso comum. Muitas vezes a gente acaba pensando na história como etapas, que agora a gente tinha um momento de fé e agora a gente teria um momento de razão. Mas as coisas são muito mais tons de cinza do que parecem e muitas continuidades acabam permanecendo por mais que os tempos mudem e tenhamos outras maneiras de se ver o mundo. E agora vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!